Olá, meus amores. Então, voltamos aqui para a nossa segunda aula do dia, que é a aula de ciências. Esse nosso conteúdo de ciências, ele vai ser um pouquinho extenso, certo? A gente vai aprender aí as outras partes da planta e como cada uma funciona, certo? Vou diminuir aqui a minha tela, enquanto isso vocês vão ouvir aí um forrozinho, porque a gente tá o quê? A gente tá num clima junino, para estar representando para vocês, né, o nosso livro, certo? As páginas do livro são 12, aí depois da página 12, que é essa página aqui, a gente vai passar para a página o quê? 13, 14, 15, 16 e 17. É um conteúdo um pouco mais extenso, certo? Mas eu creio que vocês vão entender tudo direitinho. E caso não entenda, a gente tem as nossas lives para tirar dúvida. Eu posso preparar outra aula em cima desse conteúdo para poder aí estar esclarecendo essas dúvidas para vocês, para que vocês possam compreender melhor o nosso conteúdo, o nosso assunto que vai ser trabalhado hoje, certo? Também estou trazendo aí sempre alguns vídeos para facilitar a fixação do conteúdo, para que vocês entendam e compreendam melhor os nossos assuntos, certo? Vamos lá, enquanto isso vocês vão ouvir o quê? Vocês vão ouvir um forrozinho. Toda energia, toda poesia no meu coração. São João, meu São João, toda alegria no meu coração. Vou pedir ao meu São João. Então, né, gostaram da música, mas vamos aí ao que interessa, ao nosso conteúdo. O nosso primeiro conteúdo é flor, certo? Que também é uma das partes da nossa planta. E a flor também é a parte da planta que ela é responsável por quê? Pela reprodução. Essa parte da flor é o que é um pouquinho mais complicada. Mas eu sei que vocês são 10 e vão entender perfeitamente. Aqui a gente tem o nosso primeiro parágrafo, que diz assim: as flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Geralmente elas são o quê? Coloridas, podem exalar o quê? Odores. Sabem por que as plantas têm esses cheiros fortes? Algumas nem são tão cheirosas assim e exalam odores. O que é exalar? É espalhar um perfume, um cheiro, alguma coisa do tipo, entendeu? Aí ela exala esses odores, esses perfumes, para quê? Para atrair os animais, para auxiliá-las no processo de reprodução. Que a flor, ela se reproduz através de um meio, vai ser digamos assim, através de um processo. E esse processo, algumas plantas conseguem sim fazer sozinha, mas algumas precisam dos outros animais para o quê? Para auxiliar. E esse processo chama-se de polinização, que a gente vai ver mais à frente o que é uma polinização, como é que ela age, como é que funciona. E aí, quando a gente começar a entender isso, nós vamos para onde? Depois que eu explicar aqui, a gente vai para um vídeo para poder fixar melhor como é que é esse processo de polinização. Aqui, como vocês podem ver, nós temos algumas plantas. Lembra que eu mostrei para vocês em um slide na nossa outra aula passada algumas plantas que elas podiam ser terrestres, aéreas ou aquáticas? Então, aqui a gente tem algumas plantas daquelas que eu mostrei para vocês. A gente tem a azaleia, o lírio, a orquídea, a hortênsia e o hibisco. Que tudo isso aqui são o quê? São plantas, são flores, certo? E essas flores, elas passam por esse processo de reprodução. E esse processo de reprodução é através da polinização, certo? Olha, as flores são órgãos reprodutivos da planta e podem ter inúmeras cores e formatos. Porque elas têm cores para atrair os animais que vão auxiliá-las nesse processo, certo? Aí a gente tem outro parágrafo que fala bem assim:
A maioria das flores é constituída de uma parte masculina, que chama de androceu, e de uma parte feminina, que se chama ginoceu, além de outras estruturas que podem proteger a flor e atrair os insetos polinizadores, conforme mostra o esquema aqui. Então, como vocês puderam ver aí, né, e acompanhar a leitura, a planta, a flor, ela é formada por uma parte o quê? Uma parte que vai ser masculina e por uma parte que vai ser feminina. E é a junção dessas duas partes que vai acometer no quê? Na reprodução dessa planta. Como vocês podem ver, aqui nós temos um esquema, certo? Que são as principais partes de uma flor, que é o quê? Vai ser o androceu, que vai ser esse aqui, que vai ser a parte masculina, que é a produtora dos órgãos, que é do pólen. Por isso que a gente vai precisar dos outros animais para fazer a polinização, ou seja, para ajudar a planta a se reproduzir, certo? Então, aí tem o androceu, que é a parte masculina, e o ginoceu, que é essa aqui, que é a parte feminina, onde as sementes são geradas. E tem também o que? Nós temos aqui as pétalas, que são geralmente coloridas e, como eu disse a vocês, servem para o quê? Atrair os insetos, certo? Os animaizinhos aí, que são os polinizadores, que ajudam a planta a se reproduzir. Aí a gente vai ver agora sobre a polinização e os seus agentes. O que é a polinização, se é realmente importante, como é que isso acontece, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui um primeiro parágrafo que fala a respeito da polinização, que diz que é um processo muito importante para a planta e que é através dessa polinização que consegue fazer o quê? A união do grão de pólen, que é o masculino, né? O pólen vai se unir com o óvulo feminino, que vai ser chamado o quê? De fecundação. O pólen, prestem atenção, o pólen que vai estar aqui no androceu, que vai ser na parte masculina da planta, vai se juntar ao gineceu, que é a parte feminina. E a partir daí vai o que? Vai acontecer a fecundação, que são quando o quê? Quando as sementes são geradas para que novas plantas possam nascer. A planta vai nascer por si só? Não, vai precisar do quê? Das sementes para que elas possam nascer novas plantas. Mas só se tem semente a partir desse processo de fecundação, que dá entre o órgão masculino da planta e o órgão feminino da planta, que vai ser o quê? O androceu e o ginoceu, certo? E como é que acontece esse procedimento, tia? Como é que eu vou descobrir que a planta está lá criando sementes? Então, a gente vai descobrir agora, certo? Eu tenho aqui a nossa segunda parte, o nosso segundo parágrafo, que diz assim: o pólen também pode ser levado de uma flor para outra pelo vento, mas das plantas que apresentam flores, a maioria é polinizada por algum tipo de animal, principalmente insetos como borboletas e abelhas. Vocês conseguem ver lá, se vocês tiverem alguma planta na casa de vocês ou algumas flores, que geralmente vai chegar um insetozinho, como a abelha, como a borboleta ou até a mosca. Pode surgir também outros que também vai fazer esse processo de polinização, que vai ser o beija-flor e pode ser também o morcego. E como é que acontece isso? Certo? O animal, ele vai lá e vai pousar, o insetozinho vai pousar na planta. E aí, eles vão, no corpo dele vai ficar um pouquinho do pólen, que é o que vai ter lá no órgão masculino da planta, no androceu. Eles vão, o corpo deles vão ficar o quê? Cheio desse pólen. E aí, quando eles começarem a voar, esses pólens, eles vão o quê?
caindo. E eles caem aonde? Eles vão cair em cima da planta, da flor lá, né? E eles vão cair justamente nessa parte que vai ser o ginoceu, que é a parte feminina da planta. E a partir daí começa a fecundação e a criação de sementes para que novas plantas elas possam nascer. Porém, o pólen ele também é levado através do vento de uma planta para outra, certo? Acontecendo aí essa fecundação. Aí aqui diz bem assim, ao longo da evolução, as plantas com maior reprodução foram aquelas que mais chamam a atenção dos animais com sua cor, seu cheiro e a quantidade de néctar, que é uma substância açucarada e que as flores produzem justamente para atrair esses animais. As plantas que vão se reproduzir cada vez mais são aquelas plantas que têm as suas cores o quê? As suas cores mais vivas, as cores que mais chamam a atenção para os animais e as flores que também possuem um néctar maior, ou seja, uma substância açucarada. Por que as plantas têm essa substância açucarada? Justamente para atrair esses insetos, né, esses animaizinhos como o mosquito e o beija-flor, para que esses insetos e animais possam ajudá-las nesse processo de fecundação. Até aí tudo bem, né? Então, vocês vão perceber aqui que a gente tem animais fazendo esse processo de polinização, certo? Que é aqui a abelha, a borboleta, a mosca, o beija-flor e o morcego. Agora, a gente vai para um próximo parágrafo para tentar entender mais um pouco sobre o nosso conteúdo. E diz bem assim: você imagina o que esses animais estão fazendo nas flores? Eles estão o quê? Se alimentando do néctar. E em relação a outros animais e as flores, é muito benéfica, pois por meio deles as flores conseguem se reproduzir, enquanto os animais se alimentam. Ou seja, os dois lados ganham. O que é uma relação benéfica? É uma relação boa, uma relação positiva, onde ambos os lados, né, tanto o animal quanto a flor, vai sair o quê? Vai sair lucrando, vai ser bom para os dois. Por quê? Os insetos vão ajudar na reprodução da flor, certo? Daquela planta, e também vão estar se alimentando, certo? Agora, vocês vão ver aqui como é que ocorre a polinização. Eu vou estar explicando para vocês. Os animais, eles, ao se aproximarem para buscar o néctar, para ir lá se alimentar, né, da substância açucarada, como eu já tinha dito a vocês, eles vão encostar na parte masculina da planta, que vai ser o endostreu, onde vai estar o pólen, certo? Aí, essa aproximação faz com que os órgãos do pólen se soltem da flor e grudem nas patas desses nossos insetos e desses animais. Com isso, o animal, ao se deslocar, quando ele voa lá para as outras flores, né? Porque vocês podem perceber que ele voa de uma flor para outra, ele vai soltar o pólen. Isso que agarrou nas patinhas deles, que vão cair sobre a parte feminina da planta e vai proporcionar assim uma reprodução, certo? Eu vou passar para vocês agora o vídeo que eu disse a vocês que iria passar, que é sobre a polinização. Eu vou passar um e depois eu vou passar outro, certo? Vão ser 2 vídeos. Vou abrir aqui o nosso vídeo para que vocês consigam aí visualizar ele, certo? Só um momentinho aqui que está abrindo e já vai começar. Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã?
Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína, claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Então, esse foi o nosso primeiro vídeo e como eu já havia explicado para vocês, ele falou sobre o quê? Sobre o processo de polinização, como é que ocorre. Vocês viram aí, né, através desse vídeo, como é que ocorre esse processo de transferência do pólen de uma flor para outra. Por isso que é tão importante esses insetos. Quando a gente vê esses insetinhos, geralmente as abelhas, a gente pensa logo em quê? Em matá-las, né? Porque se ela vier e nos topar na gente, e a gente for reagir, elas podem nos picar. E elas têm os ferrões que vai entrar e vai nos machucar, vai causar uma dor, uma ardência. Por isso que a gente pensa logo em matá-las. Mas a gente não deve fazer isso, porque é elas que ajudam as plantas a se reproduzirem, certo? Vamos lá para o próximo vídeo agora. Oi, Vitamin B! O que você está olhando? Ah, oi, Didi! O piquenique daquela família me deu muita fome. Eu também estou com fome de néctar. Ah, Didi, você já se perguntou como é fazer parte de um piquenique de humanos? Horas, mas nós fazemos parte do piquenique deles. Hã? Como assim? Venha, te mostro. Um canteiro de flores? Sim, é o cardápio perfeito para polinizadores. Didi, abelhas não são os únicos polinizadores. Borboletas, mariposas, mamangava, morcegos e pássaros também ajudam. Quanto mais polinizadores, mais frutas e vegetais crescerão. Ah, entendi. Humanos comem essas frutas e vegetais? Exato, é assim que polinizadores fazem parte de Piqueniques! Se não polinizarmos, eles não terão seus favoritos: melancias, maçãs e cerejas. Isso é poderoso, Didi! Polinizadores poderiam dominar o mundo! Calma aí, Vitamin B. Nós precisamos dos humanos tanto quanto eles precisam de nós. É. Humanos plantam as sementes que geram as flores e alimentos. Quando florescem, elas fornecem o precioso néctar, energia e pólen para distribuir. Ah, nós realmente nos ajudamos. Ainda bem que temos fazendeiros. Não só os fazendeiros, qualquer um pode plantar flores. Você precisa de sementes, solo e água. Tente plantar algo que irá prosperar na sua região e florescer o ano todo. São as flores perenes, que são uma fonte constante de alimento para as abelhas. Se plantarem nossas cores favoritas, como amarelo, branco e roxo, ficaremos ainda mais felizes. Polinizadores também ficam com sede e precisam de água. Enche uma vasilha rasa com água e... Coloque pedras para que possamos posar. Tirou as palavras da minha boca. Mas e pessoas que não têm fazendas, jardins ou sequer um quintal? Não precisa muito espaço. Você pode plantar na sua janela ou um vaso simples na porta de casa. Ah, imagine, Didi, se cada pessoa plantasse uma flor, haveria comida abundante para todos. Ah, parece bom demais para ser verdade. Ei, você
você não sabe até tentar? Acho que vou tentar invadir aquele piquenique. Ei, Bi, espere por mim. Vamos lá! E aí, gostaram desse vídeo? Ele explica melhor ainda como é que acontece esse processo de polinização e a importância que ele tem também. Agora a gente vai passar para a nossa próxima página, que é a página 14, que ainda está falando desse processo de polinização, certo? E aqui a gente vai ter uma explicação um pouco mais ampla de algumas palavras que possa dificultar a nossa aprendizagem, e eu vou um pouquinho mais a fundo, certo? E caso vocês não entendam, vocês podem estar me falando na quarta-feira, que vai ser a nossa próxima live. E aí na sexta-feira a gente faz uma live só explicando esse conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade, certo? Ó, os grãos de pólen podem cair sobre a parte feminina da mesma flor ou de outra flor, como eu já havia dito, né? E no vídeo também especificou. Ou em plantas diferentes. Além dos animais, o vento também pode levar os grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. Já no caso dos pinheiros, os estrebólios, eles exercem a função das flores, mas são polinizados pelo vento e não precisa chamar a atenção de polinizadores. Ou seja, os pinheiros, eles não têm flores e com isso não chama a atenção dos polinizadores, como abelha, borboleta, mosca, beija-flor, ou seja, eles mesmos fazem a função da flor. Mas por quê? Aí tem essa palavrazinha aqui que a gente vai entender um pouquinho mais, que é os estrebólios, que é um tipo de estrutura responsável pela efetivação da reprodução, ou seja, essa partezinha é uma estrutura que vai ficar responsável pela reprodução em vegetais caracterizados como sendo gimnospermas. Ou seja, como assim vai existir alguma planta onde o seu vegetal e a sua semente vai ser caracterizada de gimnosperma? O que é o gimnosperma? Então, gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, que possuem sementes, mas que, diferentes das outras plantas, não possuem o fruto que envolve o quê? A semente. As plantas que são chamadas gimnospermas, elas vão ter apenas a semente e não vai ter nenhum fruto em volta dessa semente. Já aí possui outras plantas que a gente chama-se de quê? De angiosperma. Por que a gente chama de angiosperma? Porque ela vai ter em volta da sua semente, vai ter um fruto, certo? Que é um exemplo do quê? Das aquárias, araquárias, certo? Que são plantas que vai ter o quê? Vai ter somente a semente por volta e em volta dela vai ter um fruto, certo? E aqui vocês conseguem ver que nós temos uma abelha e que essa abelha está o quê? Coberta de pólen para fazer o transporte dele, permitindo assim a reprodução das plantas, certo? Agora a gente vai descer mais um pouquinho e aqui vai ter um joguinho rápido, certo? Que aqui vai perguntar a alternativa verdadeira, certo? Gineceu corresponde à parte feminina da flor? Gineceu é a parte feminina da flor? Sim. Tanto gineceu como androceu produzem os grãos de pólen. Será que a parte feminina da planta vai produzir o pólen? Não, não vai. Apenas a parte masculina da planta é quem é responsável pela produção do pólen, certo? Somente os animais agem como polinizadores? Não, não é apenas os animais. O vento também pode agir como uma forma de polinizador, então não é apenas os animais. E tem plantas que não precisam desses animais polinizadores para fazer essa reprodução, certo? Agora a gente vai falar sobre a polinização e a produção de quê? Dos alimentos.
O uso de pesticida, ou seja, de algumas substâncias tóxicas nas plantas para eliminar pragas. O que são pragas? São organismos que se reproduzem ali na planta e que podem acabar degredindo aquela planta, ou seja, matando, tornando ela uma planta fraca, e ali pode ocasionar vários prejuízos, porque se uma praga pegar em uma das plantas e em volta dela tiver várias outras plantas, as outras plantas também vão ser acometidas dessas pragas, certo? Então, está entre as principais causas do desaparecimento dos polinizadores em algumas regiões. Ou seja, quando as pessoas usam lá os pesticidas, que são as substâncias tóxicas, que são para eliminar as pragas, aí acaba também afastando o quê? Os polinizadores em algumas regiões, ou seja, os animais que vêm para fazer a polinização, certo? Esses animais são chamados de polinizadores. Em algumas regiões, já o que o veneno também age sobre eles, além dos pesticidas, as alterações do meio ambiente em que vivem acabam afetando as populações desses polinizadores. É o caso de muitas abelhas, a população desses polinizadores. Então, as abelhas nativas que sobrevivem do néctar de espécies de plantas de florestas devastadas. Ou seja, alguns desses polinizadores vão acabar deixando de existir nessas regiões por conta tanto dos venenos quanto dessas substâncias que são tóxicas e acabam afastando, acabando com eles, certo? Agora, a gente vem aqui para a parte que fala da semente, certo? E diz bem assim: as sementes são originadas na flor que recebeu o grão de pólen. Após a reprodução, encontramos dentro delas uma estrutura que, quando em condições ideais, dará origem a uma nova planta. Quando uma semente ela cai em uma terra e essa terra é boa, a gente consegue ver que a planta ela se reproduz. Lembra que eu passei uma experiência para vocês lá quando a gente estava no nosso módulo 1, não sei se vocês fizeram, né? A experiência de plantar um feijão em um ambiente tampado e um ambiente aberto. Para vocês poderem perceber a evolução dessa semente, ou seja, a evolução da planta. Aqui ela está ainda aqui em processo de germinação, né? Aqui ela está criando raízes e um caule para que possa estar saindo. A partir daí ela vai se reproduzindo. A sua raiz ela absorve o que? A água e os nutrientes da terra. O caule é o que é o responsável por sustentar e também por, como é que eu posso dizer, transferir, né, esses nutrientes para as outras partes da planta. E aqui você já vê que o nosso feijão ele já está um pouco maiorzinho e já possui o quê? Folhas. E a folha é responsável pelo processo de fotossíntese, pelo processo de respiração e também pelo processo de transpiração. Isso. Agora, vocês podem ver que algumas plantas, como os pinheiros, vão apresentar as sementes nuas, ou seja, sem nenhuma proteção. Como eu disse a vocês, existem plantas que são chamadas de gimnospermas e angiospermas. As que são as gimnospermas, o fruto... Peraí. São plantas vasculares que possuem sementes, mas diferente das outras por não possuir o fruto que envolve a semente. Pronto. O pinheiro vai ser uma planta que vai ser gimnosperma. Por quê? Porque não vai haver um fruto em torno da sua semente. Por isso que é chamado de semente nua, certo? Pronto. Aqui é o pinhão, que é a semente das árvores chamadas o quê? Chamadas araucárias, que são típicas das regiões mais frias. Vocês podem ver aqui, apenas existe a semente, não existe fruto nenhum em volta dessa semente.
certo? Aí nós vamos para a nossa próxima página. Vamos lá. Já pensou em quantas sementes fazem parte da nossa alimentação? E aí? Vocês já pararam para imaginar e para pensar que na nossa alimentação existe uma vasta quantidade de sementes que são ricas em proteínas, né? E que fazem parte da nossa alimentação? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Um exemplo disso é a linhaça, gergelim, semente de girassol. Todas essas são o quê? São sementes que estão presentes na nossa alimentação, no nosso cardápio, certo? Agora a gente vai passar para a outra parte da planta, que são o quê? Que são os frutos. Tcharam! Vocês conhecem os frutos? Vocês gostam de todos os frutos que as plantas dão, que as plantas produzem? E aí, o que vocês podem me dizer? Então, vamos lá. Os frutos são formados a partir da parte feminina da flor, após a reprodução. Por isso que a gente teve que estudar lá sobre a polinização, a fecundação, né? E a reprodução da flor. O fruto, ele nasce a partir dessa reprodução da parte feminina, que ali ela vai gerar o quê? Ela vai gerar a semente e depois ela vai gerando o fruto, que vai ficar o quê? Em torno da semente, certo? Os frutos, eles podem ter diferenciados tamanhos. A ameixa tem um tamanho, o kiwi tem um tamanho, a cerola tem um tamanho bem pequenininho, a cereja também tem um tamanho pequeno, desde os alimentos que tem um tamanho maior, como a melancia, o melão, a manga também, certo? Então, vamos lá. Existem também alguns frutos que são chamados de carnosos, como a melancia, a goiaba e o pepino, certo? Porque eles têm o quê? Uma carne maior e a sua semente fica toda em volta dessa carnezinha, que é a parte que a gente consome, não é? Outros são secos, como as castanhas, os nozes e o amendoim. Aqui vocês podem ver os frutos carnosos e aqui os frutos secos, que eles são em volta dele a gente tem o quê? Uma casca, certo? Uma casca que geralmente é uma casca seca. Então, vale também lembrar que algumas frutas podem não apresentar semente, ou diga virgitia, como você está atrapalhada hoje. Então, algumas frutas podem não apresentar o quê? Sementes, como a banana. Quando você come uma banana, que você tira lá a casca, que dá a primeira mordida, você consegue ver semente, como a gente vê na goiaba e na melancia, como a gente vê na maçã, como a gente vê na manga. A gente consegue aí perceber a semente da banana? Não, nós não conseguimos, certo? E aqui ainda diz assim, os frutos são uma proteção para o quê? Para a semente. E também são ótimos chamarines, ou seja, chamam a atenção dos animaizinhos, são atrativos. Aqueles que poderão carregar as sementes para bem longe e então aumentar a área para a vida, a área de vida da espécie dessa planta. Aqui a gente tem um morcego se alimentando de uma goiaba, certo? Então ele vai lá, pega as sementes dessa goiaba, come, né? E quando ele tá defecando, geralmente o morcego quando voa, ele defeca voando. Então ele vai eliminar o quê? Ele vai eliminar as sementes desse fruto que ele consumiu, que ele comeu. E vai liberar ela bem longe. Fazendo com quê? Fazendo com que essa planta possa se reproduzir em outro lugar. Que essa planta ela possa nascer em outro lugar. Certo? E aqui a gente ainda tem outro jogo rápido para depois a gente passar para nossa atividade. Diz bem assim, vocês vão ter que assinalar, ou seja, colocar nesses quadradinhos verdadeiro para as questões que forem afirmativas e F para as falsas, certo? As folhas têm a função da reprodução da
da planta? Será que é a flor que tem aí que faz a função da reprodução? Eu acho que não. Como a gente viu, a folha, ela é responsável pela fotossíntese. Pela fotossíntese, pela respiração e pela transpiração. Então, as folhas não têm a função de reprodução da planta. Quem tem a função de reprodução da planta é a flor. Então, essa alternativa vai ser uma alternativa falsa. Agora, a gente vem aqui para falar do caule. É o caule quem sustenta e quem faz o transporte da água e dos nutrientes para todas as outras partes da planta? Sim, é o caule quem sustenta a nossa planta e que também transporta a água e os nutrientes. Outra coisa que diz aqui é assim: a raiz fixa a planta no solo e absorve os nutrientes. É a raiz que deixa a planta firmezinha? E será que é a raiz que absorve a água e os nutrientes? Sim, é a raiz, verdadeiro. Agora, a nossa outra alternativa diz bem assim: as flores dão origem aos frutos e às sementes. Sim, é verdade. Por que as flores dão origem? Porque é a partir das flores e do processo de polinização que as flores se reproduzem, dando aí origem ao quê? Às sementes e aos frutos. Então, é bem verdade. Então, essa foi a nossa explicação do nosso conteúdo. A gente vai voltar já já com a explicação da nossa atividade. Não sai daí, tá? Beijos!